Shalom, minhas irmãs, shalom, shalom, povo de Deus, voltamos. Vem chegando, vem pra mesa porque tem banquete. Aleluia! Aqui eu posso ser satisfeito. Minha amiga Raquelzinha já está por aqui. Oh, glória! Estou protegido, sentado à mesa. Já vem chegando, vem adorando o Senhor. Eu já sinto a graça de Deus nesse lugar. Nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas, queridas. Carlinha, muito obrigada por ter voltado. Tu és nossa fortaleza, Senhor. Tu és a minha honra, a minha honra. Estou protegido, sentado à mesa. Meus inimigos não me envergonham. Obrigada por voltar, Andressa. Deus abençoe a cada um de vocês que estão voltando. Vem chegando, vem compartilhando. Minha amiga empresária já está por aqui. Vamos quebrar o jugo através da adoração. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando ao Senhor. Porque nas nossas vidas existe uma resistência, não é verdade? E todo jugo é quebrado através da adoração. Então vamos adorar o Senhor. Nada nem ninguém vai quebrar essa atmosfera que eu já estou sentindo aqui. Eu estou sentindo uma presença, eu estou sentindo uma graça. Que você possa ser impactada por essa graça. Aleluia. Tem tanto aqui que eu mal posso carregar. Me deste tanto que eu mal posso carregar. É vida em abundância, eu preciso. Jaque, seja bem-vinda, vem pra mesa porque tem banquete. Aleluia. É vida em abundância. É isso que Ele tem para mim, para sua vida, querido. Uma vida em abundância, uma vida transformante, de felicidade, de graça, de poder. Oh, aleluia. É vida em abundância, eu preciso. Oh. Me deste tanto que eu mal posso carregar. É vida em abundância, oh aleluia. Eu preciso transbordar. Transborde da graça do Senhor. Agradeça ao Senhor por mais uma semana que você rompeu. Que seja uma semana de providências, de portas abertas, de renovo sobre as nossas vidas. Seja impactada pela graça do Senhor nessa tarde, pelo poder do Senhor, pela alegria. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, Santo de Israel, Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Nós fazemos scripts. Nós tentamos fazer tudo com carinho, com amor para você. Está na mão dele. Aleluia. Tudo ele sabe. E tudo coopera para o nosso bem. Oh, Deus. Seja bem-vindo, irmão. Aleluia. Vem adorando ao Senhor, querida. Vem compartilhando essa live. Já vem orando. Tá aí, seja bem-vinda. Já vem clamando aqui pela nossa convidada, que a gente consiga ter esse momento de mesa com ela. Meu Deus, joga por terra todo impedimento, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, manifesta teu poder, a tua graça. Aleluia.
Meu Deus. Irmã Cássia, eu tô conseguindo chamar outras pessoas, mas não tô conseguindo me chamar. Eu não sei porquê. Se é porque o Instagram tá privado. Não sei. Não tá indo meu convite. Até cliquei aqui para enviando para as meninas da equipe, tá indo normalmente. Mas o seu nem vai, nem envia. Meu Deus, tem misericórdia. Seja bem-vinda, Maria. Não me vergonho. Se você conseguir me mandar a solicitação. Tu és a minha honra. Glória a Deus. Me encher. Oh, Jesus. Eu por terra todo impedimento, Pai, da barreira. Em nome de Jesus. Amiga Patrícia, seja bem-vinda, vem pra mesa. Já vem clamando as meninas da intercessão, as meninas do secreto. Andréia, seja bem-vinda nessa mesa do Senhor. Me ajudem clamando. Satisfeito. Meu Deus. Tá escrito que não pode participar. Que coisa estranha. Enviei pra outra irmã e foi. Mas eu falei assim, não pode. Foi, graças a Deus. Foi, graças a Deus. Ô, Glória. Você me vê, vocês veem. Eu não lhe vejo, só te ouço, mas não tem problema. Tá ok? Todas nos veem, nos ouvem? Amém? Irmã Cássia? Sim. Fique à vontade, muito obrigada por estar conosco aqui nesse momento de mesa, de celebração. É um prazer tê-la conosco. Tudo bom? A honra é minha participar, estar aqui com você nessa tarde, com vocês. Amém. Tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Sim. Tá só falhando um pouquinho. Não, te ouço bem. Tá conseguindo me ver? Não, não te vejo, só te ouço. Mas normalmente acontece isso aqui na live mesmo, a batalha. Mas pode dar prosseguimento, fica à vontade. Agora eu não tô escutando mais nada. Não? Tá me ouvindo, não? Oh, Deus, tem misericórdia. Glória a Deus. Tá me ouvindo agora? É verdade, né, irmã André? Tá acontecendo muitas lives isso. E assim, eu acompanho muitas lives de muitas amigas. E quando a gente está falando do Senhor, do nosso Abba, é essa guerra. É verdade. Tá me ouvindo? Mas fica bom. Agora tá falhando só um pouquinho. Tá, mas vamos ir. Eu agradeço pela honra do convite de estar aqui com vocês, participando, de receber mais um pouquinho da parte de Deus, né? Eu me sinto muito honrada. Teve aquele contratempo, né, que ia ser amanhã, hoje, mas Deus sabe e já estava marcado na agenda de Deus. Né? Eu queria ler um texto aqui que fica no livro de Esté, que diz assim, ó, Esté 4,
4, versículo 14, que diz assim: Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este tempo, em um momento como este, que você não chegou à posição de rainha. Essa história, a gente bem conhece, a história de Esther, uma menina improvável, né, que foi escolhida por Deus naquele tempo para fazer a diferença para o seu povo. E hoje não tem sido diferente. Nós fomos escolhidos por Deus para mudar a realidade da nossa vida, mudar a realidade da nossa família. E às vezes eu me deparo com pessoas perguntando como eu descubro o meu propósito? Qual é o meu propósito? O nosso propósito é que a nossa vida reflita Jesus. E hoje, com tantos meios de comunicação, como agora a gente está aqui nessa live, as pessoas perdem a oportunidade de falar de Jesus no seu meio, né? Se você tem uma pessoa te seguindo, você já é alguém influente. E às vezes a gente perde essa oportunidade de falar de Jesus. Nesse versículo, nessa história, Esté estava com medo de chegar diante do rei para requerer algo. Só que, na verdade, o tio dela fala: olha, Esté, quem sabe não foi para este tempo que você foi colocada dentro do palácio. O que eu quero dizer com essa palavra é que é agora, neste tempo, que Deus nos escolheu para que a vontade dele venha a ser estabelecida na nossa vida. Só que às vezes a gente fica esperando o tempo bom. Quando eu for conhecida. Quando eu tiver o microfone. Não, o tempo é agora. Porque para mim a maior virtude de Esté foi obedecer. Né? Todo mundo fala, eu queria estar no palácio, mas na verdade a gente não sabe. Aquela menina, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, carregava diversos traumas, mas ainda assim ela decidiu obedecer. Obedecer aqui representando ao Senhor, porque às vezes na nossa vida a gente recebe uma palavra e a gente espera que as coisas venham acontecer para a gente poder crer. E, na verdade, aquela menina, sem ver nada, sem saber do futuro, ela foi. E quando ela chega diante do palácio, quando ela está colocada naquela situação, porque Deus ele nos coloca em certas situações para a gente se levantar. E diante de tantas dificuldades, às vezes a gente se paralisa. O que eu estou fazendo aqui? Você está aí para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Aquela menina tinha traumas, tinha dores, tinha rejeição. A gente não sabe qual é o contexto daquela história, mas tá ouvindo essa live pode estar falando como é que Deus me escolheu diante de tantos traumas que eu já vivi. Deus te escolheu mesmo sabendo de tudo que você passou. Porque, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, Deus ele escolhe pessoas improváveis. Eu estou aqui porque eu sou alguém improvável. E às vezes a gente fica esperando o melhor acontecer. Não, quando eu casar, não, quando Deus enviar, quando Deus abrir a porta. Na verdade, o nosso tempo é agora. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. E eu sempre falo isso. Se você passou por coisas que ninguém passou, se prepare para viver o que ninguém viveu. Aquela menina órfã, eu imagino aonde ela vivia, naquele contexto, as pessoas rindo dela, falando, não tem pai, não tem mãe. E ainda assim, olha onde Deus levou ela. Ela foi colocada naquele lugar por um grande propósito para salvar o seu povo. Então, o que eu quero dizer? Aonde você está? Você é agente de cura, você é agente de transformação. Não espere as coisas acontecerem aonde você está, na sua faculdade, na sua família. Mike Murdock, ele diz uma frase assim: você nasceu para resolver um problema. Na verdade, quando a gente está inserido em um contexto, por exemplo, quando a gente está inserido dentro de uma família que tem problema, porque todas as famílias têm problema. Quando eu era adolescente, eu pensava, Senhor, por que eu não nasci numa família diferente? Né? A família margarina, que a gente tinha essa percepção. Só que, na verdade, o problema da família não é a família. Às vezes sou eu. Deus me levantou naquele lugar para fazer a diferença. Aquilo que a sua família vive é porque, às vezes, você não se posiciona. Eu quero viver uma família, porque hoje, com essa busca incessante de ser perfeito, de olhar a vida do outro, né? A rede social ela veio para isso. Ela tem destruído pessoas porque nós somos imperfeitos. E às vezes a gente entra na internet e a gente vê aquela família perfeita e a gente pensa, eu não vou ser feliz porque a minha família não é assim. Só que na verdade, aquela família da foto passa por dificuldades como todas as famílias.
E o que a gente precisa entender é que eu e você, como servas de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Aquela menina poderia ter ficado prostrada e não obedecido, mas ela obedeceu. E todas as vezes que a gente obedece, existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Se ela fica prostrada, eu tenho certeza que o nome dela não estaria na Bíblia. Por quê? Porque ela retrocedeu. Nós não somos chamados para retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Talvez alguém está escutando essa live, está vendo e está falando, Cássio, eu estou passando dificuldade na minha família, na minha casa. Ei, Deus não te chamou para retroceder. Porque cada um tem um testemunho diferente. Mas a história dessa menina vai dizer que ela vai para o palácio, salva o seu povo. Nós precisamos entender que a nossa vida não é um problema do acaso, não é um erro. A nossa vida é um propósito estabelecido por Deus. Talvez hoje você recebeu diversas promessas e você não está vivendo nem um terço daquilo que Deus te prometeu. É porque ainda não chegou o tempo. Nós hoje queremos viver aquilo que Deus tem para nós, mas a gente não quer pagar o preço. Essa menina, ela teve que ir para o palácio, ela teve que correr risco, porque quando ela chega diante do rei, ela poderia ser morta, porque ela não foi anunciada. Ele não convidou ela, mas ela foi, porque tinha pessoas orando e jejuando por ela. Isso é o quê? O preço do propósito. Se a gente não entender que nós estamos aqui por causa de um propósito, a gente apenas vai viver. A gente vai viver a vida inteira e não vai descobrir o que Deus tem na nossa vida. Por quê? Porque a gente sempre fica se baseando na vida do outro. A comparação hoje, ela tem matado muitas pessoas, ela tem matado sonhos de pessoas. Ah, eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa, Deus me prometeu. E quando você está na pior situação, porque tem dias que a gente está mal mesmo, a gente está desacreditada daquilo que Deus tem nos confiado, do que Deus tem falado. E quando a gente olha a vida de alguém na internet ou um vizinho, a gente pensa, na minha vida não vai acontecer. Isso não é para mim. Mas eu não sei para quem Deus está falando isso. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa o que aconteça, porque na verdade, Deus ele já está no futuro. Deus sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida. E todas as vezes que Ele dá um não para mim, para você, Ele está falando, eu estou cuidando de você, porque eu conheço o futuro. Às vezes a gente fica presa no agora, porque a gente tem medo de avançar em Deus. A Bíblia fala de Sara que decidiu se precipitar. Existia uma promessa sobre a sua vida e ela vendo a situação não acontecer, ela decide dar um jeito. E todas as vezes que a gente tenta dar um jeito, a gente vai quebrar a nossa cara. Todas as vezes que a gente tenta passar à frente de Deus, porque a gente acha, Deus não está me vendo. Deus esqueceu de mim. Ah, Deus tem muita coisa para fazer e Deus não está vendo o que eu estou passando. Pelo contrário. Deus ele chega no momento certo da tua vida. Deus ele não perde o controle de nada, ainda que a tua vida esteja de cabeça para o alto. Alguém olha e fala, não tem mais jeito. Deus ele chega exatamente no momento certo. Não existe erro para Deus. Até aquilo que veio para dar errado, Deus faz dar certo. Eu lembro uma certa feita na minha adolescência, que eu era muito jovem, e aí minha mãe falava para mim, Cássia, não faz isso, Cássia, não faz isso, Cássia, não faz isso. E uma certa feita eu sofri um acidente de moto. E eu lembro que minha mãe sempre me falava, não faz, não vai. Porque eu costumo dizer que conselho de mãe é recado de Deus. E aí eu fui. E como todas as vezes que a gente tenta se precipitar, eu quebrei minha cara. Sofri um acidente, quase perdi minha vida. E o pior, quase que eu perdi o meu útero. E aí eu lembro que naquele momento, na adolescência, você não tem percepção do futuro, você não tem. E aí o tempo se passou e um dia, eu ministrando a palavra de Deus, Deus disse para mim, Cássia, se você tivesse obedecido a sua mãe, quantas coisas não teriam sido evitadas na sua vida? E na verdade, hoje eu poderia não gerar, porque eu desobedeci, eu sofri um acidente e eu desobedeci. O que eu quero dizer com isso? Deus está falando para você, você não precisa ser como os outros. Porque nós precisamos pensar como Jesus. Nós temos a Bíblia como respaldo da nossa vida. E às vezes a gente se compara como um ímpio. Hoje eu poderia estar aqui sem filho. Eu não poderia ter gerado. Por quê? Porque uma precipitação ia destruir a minha descendência. Hoje, um erro que a gente comete agora, por mais que a gente ache que não tem nada a ver, pode comprometer o teu futuro. E como Deus, Ele já está no nosso futuro, Ele sabe exatamente do que a gente está passando e do que a gente vai passar. Sara, ela decidiu dar o seu jeitinho e a gente conhece a história. Ela chama H para se deitar com seu marido.
porque ela achava que a promessa vinha por Agar. E aí, quando o bebê começa a crescer, quando a barriga começa a crescer, ela vê a burrada que ela fez. E aí, o que ela faz? Ela manda Agar para o deserto para morrer. Porque, às vezes, a gente comete um erro e a gente ainda quer que Deus resolva aquilo que a gente fez. Quantas coisas teriam sido evitadas se a gente perguntasse a Deus o que Ele quer que a gente faça? Ah, mas eu sempre faço isso e eu acho que Deus... Não, você não tem que achar. Você tem que perguntar, você tem que orar. A Bíblia fala que Davi, ele não dava um passo sem perguntar ao Senhor. E na vez que ele não pergunta, porque tem coisas que a gente não tem que perguntar. Se não está na Bíblia, não tem que perguntar. Em vez de ele estar na guerra, ele está em cima da sua casa, vê uma mulher nua e comete o adultério. Ele precisava perguntar a Deus? Não, ele estava no lugar errado. Por quê? Todas as vezes que a gente tira o nosso foco de Jesus, a gente vai pecar. E o pecado, ele pode comprometer o nosso futuro. Ele pode comprometer a nossa descendência. Mas no momento que a gente está fazendo, a gente não pensa nisso. A gente simplesmente quer fazer a nossa vontade. Deus não te chamou para você fazer a tua vontade. Porque se é para você fazer a sua vontade, você não precisa de Deus. Deus, ele é a nossa bússola, ele é a nossa orientação. Se a gente perguntasse tudo que a gente fosse fazer para Deus, quantas coisas teriam sido evitadas na nossa vida? Quantos nãos a gente poderia ter ouvido de Deus e ter ficado quieta? Eu sempre costumo dizer que os maiores livramentos da minha vida foram os nãos que Deus me deu. Porque se Deus tivesse ouvido todas as minhas orações, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Por quê? Porque o não de Deus, ele nos protege. Mas a gente não quer entender. É como você fala para uma criança, não vai que vai cair, não vai que vai cair. A criança vai e cai. Por quê? Porque o nosso papel como pai, como mãe, é proteger. É o que Deus está falando, eu estou aqui para proteger você. E quando eu não te der um não, fica tranquilo que é o melhor que eu estou fazendo para você. Mas se a gente sempre quer olhar para a vida do outro, ah, porque fulano fez e deu certo, você não é fulano. Ah, mas fulano é da igreja e fez e deu certo, mas você não é fulano. Deus tem um secreto com você, você é diferente. Porque tem pessoas que fazem e dá tudo certo, mas se você fizer, vai quebrar a cara. Por quê? Porque Deus não mandou você fazer aquilo. E às vezes a gente fica preso nisso. A obediência de Esther fez ela viver aquilo que ela nunca imaginaria. Ela casou com um rei. Ela foi rainha. Por quê? Porque ela escolheu obedecer. Ela se levantou pelo povo. E outra coisa que eu aprendo é que nós, como cristãos, a gente precisa se levantar hoje, agora. Ah, Cássia, mas o mundo está perdido, Jesus está voltando. Sim, está voltando, mas enquanto Jesus não volta, faça a tua parte. O que você tem feito para somar no reino de Deus? Aquela menina, sem saber, ela se levantou pelo povo, ela correu risco. Maria também correu risco. Quando o anjo se apresenta para ela e fala, ó, tu vai ficar grávida. Ela poderia ser apedrejada. Como que eu tô grávida se eu não sou casada? Alguém que foi capaz de correr risco. E hoje, nós não corremos o risco por causa do evangelho. A gente tem medo de se levantar por Jesus. Quantas pessoas passam na nossa vida e a gente não fala do amor de Deus? Uma certa feita, eu estava indo para o dentista, dentro do elevador, e tinha um rapaz, ele estava entregar algum documento, alguma coisa, ele estava com uma mochila, um motoboy, e aí o Espírito Santo disse para mim assim, fala do amor de Cristo para ele. E eu fiquei com vergonha. E aí eu fiquei muito mal, porque quando o Espírito Santo fala com a gente, estremece a nossa vida. E eu fiquei com vergonha, eu fiquei tímida e ele desceu. E ele disse para mim, Cássia, talvez hoje seja o último dia dele, você perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Nós somos confrontados o tempo todo. E às vezes a gente se anula de falar desse amor. É como se a gente tivesse a cura de uma doença que não tem cura humanamente falando. A gente tem um remédio e a gente não consegue falar para o outro, olha, é Jesus. Por quê? Porque hoje todo mundo está muito ocupado com muitas coisas. Mas a gente precisa entender que a gente como cristão estamos nesse mundo de passagem. E naquele grande dia, Deus vai requerer todas as oportunidades que a gente teve de falar do amor dele e não falou. Aquela menina, ela correu todo esse risco para que o povo dela fosse salvo. Tem uma mulher, eu esqueci, Rosa Parks. Você deve conhecer a história dela. A gente ouve muito falar de Luther King, mas na verdade, quando acontece essa revolução, aquela mulher era uma negra, e naquela época da segregação racial, os brancos não poderiam ficar em pé com os negros sentados. Todas as vezes que alguém subia no ônibus e fosse branco, teria que ter um lugar para ele sentar.
E vendo tudo isso que estava acontecendo um dia, essa mulher, que era uma costureira, ela decidiu não se levantar para o negro sentar. E ela ficou. E aí, o que aconteceu? Aquela pessoa, Martin Luther, ela foi presa, Martin Luther King arrecadou as pessoas que estavam ali, vamos fazer um boicote a essa empresa de ônibus. E aí, todo mundo saía de casa 1 hora mais cedo para ir para o trabalho, para poder ir a pé, para poder fazer esse protesto. E aí, as pessoas naquela época se levantaram e falaram, não, a gente está tendo prejuízo nesse ônibus e nós vamos voltar atrás com essa lei. E acabou a segregação racial, porque uma mulher se levantou e não se conformou com aquilo que estava acontecendo. Sabe qual é o nosso problema como cristão hoje? A gente se conforma. A gente se conforma com tudo que está acontecendo. A gente não está nem aí, porque tem muita gente indo para o inferno. A gente não está nem aí. Nós estamos preocupados com o quê? Com a nossa Bíblia, com a nossa família. Nós pegamos a nossa Bíblia, vai para a igreja e está tudo certo. Mas em todos os momentos, existem pessoas que precisam ouvir o evangelho. E às vezes, a gente se anula. A gente se acovarda. Por quê? Porque o que vão dizer? Meu Deus, antigamente, eu não sou tão velha, mas antigamente você via pessoas, Deus usar pessoas com o Espírito Santo dentro do ônibus para falar com pessoas. Hoje em dia, Cássia, será que o Espírito mudou? Não, o que mudou é a nossa vida. Nós não deixamos ele habitar da maneira que ele gostaria. Antigamente, a gente ouvia muita gente dizer assim, ó, fulano, eu ganhei um carro, ganhei uma chave de um carro. Deus mudou. Não, hoje em dia nós não damos ouvidos ao Espírito Santo. Nós não damos ouvido. Ele continua falando da mesma maneira. Só que hoje, outras coisas têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Seja a internet. Nada contra a internet, mas nós precisamos entender que Jesus é a nossa prioridade. Se eu tenho uma internet na minha mão, é para falar do amor de Deus. Eu não consigo entender um cristão que nas suas redes sociais não fala de Jesus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, por que você está fazendo ali? Porque o seu fizer, Cássia, eu vou perder seguidores. E aí? Você não está aqui para isso. Você está aqui para proclamar o evangelho. Ou você acha que se Jesus tivesse rede social hoje, Jesus teria milhões de seguidores? Jesus ia falar a verdade na cara e muita gente não ia querer ouvir. Essa é a verdade dessa sociedade hoje. Pessoas que querem simplesmente dizer que seguem a Deus, mas na verdade não vivem os princípios da palavra. Hoje em dia você consegue ver pessoas que, eu amo a Deus. Mas quando a gente dá uma Bíblia, mas a Bíblia manda fazer isso, renunciar ao teu eu, abrir mão da tua vontade. Então o evangelho não dá para mim. Por quê? Porque Jesus é confronto. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos mudar. Todas as vezes que eu ouço uma palavra, uma ministração, eu penso, eu preciso mudar. Alguma coisa Deus está falando. Só que hoje, essa geração, tem uma pessoa pregando e a pessoa fala, não é para mim não essa palavra. Não, essa palavra não é para mim não. Tem alguma coisa errada. Se você não está ali para viver verdadeiramente a vontade de Deus, você está perdendo tempo. O meu maior medo é Jesus me chamar e Jesus falar, tive vergonha de você, porque você teve oportunidade. Olha quantas pessoas você poderia ter influenciado. Quantas pessoas você conhece e você não falou do amor de Deus. Cássia, mas hoje é moda, as pessoas querem ser influência. A maior influência que você pode ser é falar de Jesus. Você vai ser ignorado por pessoas vão querer te rejeitar e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas você tem que ter entendimento que eu tô cumprindo a minha missão. Ninguém nasceu com um erro. Foi um aborto mal resolvido e aí eu nasci. Não. Você nasceu porque você tem um propósito. O lugar que você está, você precisa exercer uma influência, um poder de influência onde você está. Não existe isso. Eu tô aqui, eu sou o cristão 007. Não existe. Naquele grande dia, Deus vai requerer de você. O que adianta a gente falar que é cristão se a gente não vive aquilo que a Bíblia manda? Aquela menina, ela teria todos os motivos de parar, mas ela obedeceu. Hoje, essa geração é uma geração que não obedece pai e mãe. Eu fico perguntando, como que vai obedecer a Deus? Não vai. Não vai. Meu filho tem 12 anos e eu sempre falo para ele, Levi, a maior prova de amor que você pode dar para mim e para o seu pai é obedecer. Porque quando a gente obedece, a gente está falando, eu confio naquilo que você quer para mim. E às vezes a gente não consegue obedecer os nossos pais, a nossa mãe. E a gente quer ser servo de Deus. Nunca vai conseguir. Por que hoje essa geração morre muitas pessoas jovens? Por causa disso, não honra pai, não honra mãe. Cássia, mas eu não sou cristão. Não interessa, é mandamento. É mandamento. Se você não honra
Como é que você vai viver e viver bem? Pessoas que não conseguem honrar pai, honrar mãe, honrar pastor, não vai conseguir honrar líderes, patrão. Pessoas que não conseguem honrar um pai, não conseguem viver aquilo que a Bíblia tem para nós. E essa sociedade, infelizmente, é uma geração doente. Pessoas que querem viver aquilo que Deus tem, mas não querem pagar o preço, não querem obedecer à voz de Deus. Isso é muito perigoso. Porque, na verdade, hoje a gente está vivendo um tempo de muita dificuldade, mas a gente não pode se anular por causa disso. Ah, eu abri mão porque não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Não é todo mundo que vai para o céu, mas enquanto você está aí, você tem que influenciar pessoas, não importa. Não importa se pessoas vão virar as costas para você. Ai, agora só fala de Jesus. Ai, olha lá, o Instagram dela só tem de Jesus. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Essa geração precisa se levantar. Por que que hoje pessoas casam errado? Por quê? Olham pela aparência. As maiores perguntas que eu recebo de adolescente, de jovem, que eu liderei muito tempo, Cássia, como saber se a pessoa é a melhor pessoa? Como saber se a pessoa é alguém de Deus? Primeiro, quais os seus princípios? Ah, eu quero alguém que viva o que a Bíblia diz. Então, case com alguém que vive aquilo que a Bíblia diz. Namore alguém, perdão. Porque o namoro, ele vai anteceder o casamento. Não existe esse negócio de ficar namorando. Ah, eu tô namorando porque enquanto Deus não envia a pessoa perfeita, eu vou ficar namorando qualquer... Não tá certo isso, porque quando você namora uma pessoa que não é aquilo que Deus tem pra você, você tá namorando o marido de outra mulher, você tá namorando a mulher de outro homem. E às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus e quer que Deus, quando Ele for dar, que Ele dê o melhor. Mas às vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus. Quais os princípios que você acredita? Procure num homem aquilo que você acredita. Ah, Cássia, mas eu acho que ele muda. Não muda. Vou fazer 15 anos de casado e a gente atende casais que a pergunta é, eu falo, mas quando você estava namorando, quando você estava noivo, você não viu os sinais? Ah, Cássia, eu até vi, mas eu achei que ia mudar, que eu ia orar, que ia mudar. Gente, não muda. Se você namora uma pessoa que trata a sua mãe mal, pode ter certeza que vai tratar você. Que grita com a sua mãe, não vai te honrar. Não, mas ele é lindo, Cássia. Não vai te honrar. Não vai. Não vai dar certo esse casamento. Uma hora vai entrar em conflito. Por quê? Porque você viu sinais. Deus te deu sinais. Só que a paixão, ela tem muito isso. Você vê, tá apaixonado, teu olho brilha e você pensa, é ele. Só que a paixão, ela não pode te mover. Porque a paixão, ela acaba escondendo coisas que Deus está mostrando. Tá na nossa cara que não vai dar certo. Eu já aconselhei jovens e adolescentes, jovens falando, eu vou casar com fulano. Você conhece como ele trata a mãe dele? Ele gosta de estudar? Não, mas isso aí depois, com o tempo, passa. Não passa. Não passa. Talvez tenha alguém aqui, mãe de adolescente, mãe de jovem, fale para os seus filhos. Porque depois acontece o pior. Por que muitos divórcios têm acontecido? Porque pessoas têm negligenciado os sinais que Deus dá. Pessoas que não gostam de estudar. Vai dar problema. Pessoas que têm um propósito diferente. Um exemplo. Eu sou militar. E aí, eu preciso casar com alguém que entenda que um tempo eu vou ficar aqui, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, em Goiás. Eu tenho que casar com alguém que está alinhado ao meu propósito. Um exemplo. Aí eu vou para a igreja. Agora no âmbito espiritual. Domingo de manhã, eu gosto de ir para EBD. Se você casar com uma pessoa, se você namora com alguém que não prioriza a EBD, vai dar ruim. Não, domingo eu vou pra praia, surfar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque os propósitos são diferentes. Cássia, mas a pessoa é perfeita para mim. Querido, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus tem que ser plenitude. É tudo. Eu preciso entregar tudo. Aí sabe o que vai acontecer? Depois de um tempo, essa pessoa vai levar você para a igreja e vai para o mundo. Vai curtir. Por quê? Porque no momento que você teve que valorizar os sinais que Deus mandou, você não valorizou. Ah, não, isso é normal. Depois, com o tempo, passa. Não passa. Por que hoje a gente vê pessoas sendo agredidas? Porque no namoro, você teve sinais, Deus te deu sinais e você pagou para ver. Não, depois ele muda. Agora ele grita comigo, depois vai te bater. Ah, mas
é muito bonitinho, me dá presente, é a forma dele amar, tá escondendo alguma coisa para você. E aí quando chega no casamento, vai pro divórcio. Por quê? Porque, mas eu queria que, igual esse negócio de, uma irmã revelou que fulano é de Deus para minha vida. Amém. Você acredita nisso? Vai em frente. Pode ser quem for. Deus revelou. Se a pessoa cumpre os propósitos da Bíblia, ok. E tem gente também que ama a Deus e não é para você. Porque existe um conjunto, não é só isso, gente. E a gente se perde muito nisso. Porque fulano falou que eu vou casar com fulano, mas você olhou a vida de fulano? Você sabe qual os sonhos dele? Alinha com o teu? Eu tenho um sonho de... Deus tem promessas na minha vida de cantar em todos os continentes. Ok. Case com alguém que não aceite isso para você ver o problema que vai dar. Você aceita o meu chamado? Por exemplo, hoje eu sou casada com um pastor. Se eu não tivesse entendido, o meu relacionamento ia ser frustrado. Ele não ia ser um pastor feliz. Por quê? Porque eu ia querer o quê? Ir pra praia. Não gosto de igreja. Eu sou crente porque, assim, tem uma certa diferença. Tem gente que é cristão, mas... Tá ouvindo? Deu uma parada agora. Por quê? Tem gente que casa, mas não casa com o chamado da pessoa. Você tem que entender o que Deus tem para sua vida. Se a pessoa que você tá não aceita, em algum momento da vida vai dar ruim. Aí a pessoa fica infeliz, Deus não cumpre o que tem na vida da pessoa e a outra parte também não fica infeliz. Então eu não sei para quem Deus está dizendo isso, mas cuidado com os relacionamentos. Cuidado. Ouça a voz de Deus. Porque às vezes a gente está preocupado em ouvir tantas vozes. Porque a minha amiga fez isso. Porque fulano mandou fazer isso. Ouça a voz de Deus. Porque quando a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente ouve. Às vezes Deus fala e a gente não quer. Por quê? Porque o que Deus falou não é aquilo que eu quero. Então eu prefiro anular a voz dele. Não, eu acho que não é Deus, não. Quem nunca pediu uma resposta a Deus e Deus foi duro com a resposta e você falou, não, eu acho que isso é da minha cabeça, não é Deus não, porque Deus não ia mandar fazer isso. É Deus. Será que eu e você estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus muitas vezes vai contra aquilo que eu e você queremos. Porque foi o que eu falei no início. Deus ele já está no futuro, ele sabe exatamente o que passa. E às vezes a gente pensa o quê? Não, Deus foi ruim comigo. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, no final sempre vai dar certo. Porque você olhando para trás, você pensa as coisas que deram errado na sua vida. E você pensa, se Deus tivesse mudado, talvez eu não estaria na igreja. Quer ver um exemplo? A gente pede tantas coisas a Deus. Será que se Deus te desse, a gente estaria no mesmo lugar, servindo a Deus? Porque quando tudo está muito bem na nossa vida, seja sincera, a gente não prioriza Deus. Os momentos que a gente mais busca a Deus são os momentos de maiores desertos da nossa vida. Quando o negócio está difícil, a gente rapidinho busca o caminho da oração. A gente busca logo o caminho de se render. Agora, quando tudo está ótimo, o que a gente faz? Hoje eu não vou para o culto, não. Hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Hoje eu não vou fazer meu devocional, não. E aí, a tua vida cristã, você acha que está indo de vento em popa, quando você vai ver, aí você lembra, quando as coisas começam a ficar difíceis, aí você lembra, eu sei o caminho do secreto. E a gente corre para o secreto. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida para a gente poder entender que é Ele que é o centro da nossa vida, não é outras coisas. Mas muitas vezes nós ficamos paralisados, porque a gente não ouve a voz de Deus. Nessa tarde, que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Talvez você pediu algo ao Senhor e está pedindo confirmação. Porque eu escuto muita gente falar assim, quando você tem paz. Quando você tem paz, quando você tem certeza, clareza. Não é assim. Porque às vezes Deus vai dar um não pra gente. Nós vamos sofrer com esse não. Mas é o melhor que Deus tem para nós. Todas as vezes que Ele falar com a gente, Ele sabe o que está fazendo. Talvez você tenha uma promessa que ainda não aconteceu. Talvez você tenha a promessa de uma porta que ainda não se abriu. E outras portas têm sido abertas, apresentadas para você. E você está pensando, eu acho que aquela porta que eu sonhei não vai acontecer. Então eu vou entrar nessa porta. Talvez essa porta vai ser o teu fim. Porque é nessa porta
Você pode encontrar coisas que podem te afastar de Deus. Então, Deus, ele faz com que você não entre, porque ele está protegendo você. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas Deus está falando que não. É proteção também para a sua vida. Não entenda isso como eu acho que Deus não vai fazer. Porque o não de Deus, ele nos protege. Talvez agora, isso que você está pedindo, Deus está te protegendo agora. Mas talvez amanhã ou depois ele faça isso que você está pedindo, mas o momento não é agora. É como um bolo, você coloca um bolo no fogo e você fica lá olhando. Se você abrir o bolo antes da hora, o bolo vai solar. É a mesma coisa na nossa vida. Vamos carregar marcas, vamos carregar traumas, porque a gente não deu ouvido ao que Deus tinha para nós. Então que nessa tarde você possa ficar com essa palavra. Eu não vou simplesmente olhar e me frustrar. Eu vou ficar com o não de Deus, porque o não de Deus ainda é o melhor para mim. O não de Deus ainda é o sim para mim neste momento. As nossas orações, elas não têm sido perdidas. Tudo que você tem colocado nos pés do Senhor, todas as orações que você tem feito, Deus está ouvindo. E se ainda Ele não respondeu, é porque não é o tempo. Cássia, é muito fácil. Eu atendo pessoas que falam assim, pessoas que são solteiras, e a gente vê o tempo passando, a idade chegando, e aí é normal, né? Você tá namorando, vai casar quando? Vai noivar quando? Tá noivo, vai casar quando? Casou, vai ter filho quando? E isso vira uma bola, e as pessoas ficam sentindo dores por causa disso. Eu atendo muita gente por causa disso. Cássia, eu já tô com 30, não sei quantos anos, e Deus me fez uma promessa e as coisas não acontecem. Gente, o que Deus tem pra mim está intacto. O que Deus tem pra você está intacto. É o que eu falo. Mas Deus fez na vida de fulano e foi benção. Amém, mas na sua vida vai ser além daquilo que você pede e o que você imagina. Não fique com a palavra do outro, fique com a palavra daquele que criou você, que sabe exatamente o que você tem passado. Mas é muito fácil porque você é casada, mas tudo tem um processo. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu passei um tempo de espera e eu vou te dizer, a espera de Deus dói. A espera de Deus dói a certo ponto de você querer desistir, de você achar que você ora e a tua oração não passa do teto da tua casa. Por quê? Porque o tempo vai chegando e as pessoas começam a falar, Deus não prometeu? Você não é cristão? Você não está direto na igreja? E por que as coisas não acontecem? As coisas não acontecem porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E quando a gente está dentro desse furacão, dentro dessa situação, a gente pensa em desistir. Porque Deus me fez uma promessa e a promessa nunca chegava. Deus me fez uma promessa e eu via todo mundo noivar, casar, namorar, e comigo não acontecia. Mas chega um tempo que o céu começa a responder a tua oração. Então talvez você que está aqui hoje esperando algo do Senhor, espere o tempo que for, porque quando vier vai ser bênção para a tua vida. Não se precipite, porque a precipitação ela pode destruir a tua vida e a tua descendência. Ela pode destruir o futuro que Deus tem intacto para você. Cássia, mas não chegou aquilo que eu queria, e aí eu vou fazer qualquer coisa, eu vou namorar com qualquer pessoa, vai dar ruim para você, e aí você vai se arrepender depois, e talvez, pode ser tarde demais. Talvez o que Deus tem para você não é isso que você está almejando agora. Cássia, mas a pessoa parece. Cuidado com esse negócio de parece. Deus, Ele é teu pai, Ele criou você e Ele sabe exatamente o que você precisa. No momento certo vai acontecer. Mas todo mundo fica falando. Deixa quem quiser falar. Você precisa saber quem você é. Você não sabe de quem fez a promessa para você? Isso que importa. Pessoas o tempo todo vai ficar te pressionando. Porque já tá tarde. Olha, porque fulano já casou, tu viu fulana? Deixa a fulana pra lá. Cada um vai viver aquilo que Deus tem pra você. Pra mim e pra você. Mas se a gente simplesmente ficar nesse negócio de o tempo tá passando, Deus não tá preso no tempo. Quando Deus tiver que fazer na tua vida, acabou. Vai acontecer. Mas se a gente ficar o tempo todo se comparando, uma coisa que eu sempre falo, a pessoa que tem muita ansiedade, pare de ficar vendo a vida do outro. Se baseie na promessa que Deus tem com você. Porque fulano já aconteceu. E parece que nos piores dias que você tá, a promessa não acontece, tá doendo, você abre e você vê, fulano casou. Chá de lingerie de ciclano. Fulano foi promovido. Fulano abriu uma loja. E aí você fala, meu Deus, Deus me prometeu isso. Mas não tá acontecendo. Não tá acontecendo porque ainda não é o tempo. Foi o que eu falei no início. A tua obediência, ela tem poder de te levar aonde o teu talento não pode.
Espere o tempo de Deus. Cássia, mas dói. Eu sei que dói. Eu não estou falando aqui de alguém que aconteceu da noite para o dia, não. Eu também passei nessa história do tempo, nessa estrada do tempo. Existe um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Só que às vezes a gente não quer esperar. E eu estou falando aqui para alguém que está doendo, que está passando. Deus, Senhor, tem dias que eu quero desistir. Deus manda dizer para você que Ele não perdeu o controle da tua vida. Nada do que Ele prometeu para você vai ficar pelo meio do caminho. Eu acho que é no livro de Números que fala de todas as promessas que o Senhor fez a Israel, todas se cumpriram. Você acha que na tua vez Deus vai mudar quem Ele é? A Bíblia fala que em Deus não há variação de dúvida, Deus não muda. Ah, o Brasil está um caos, Deus não vai te abençoar porque o Brasil... Não, Deus Ele continua no controle da tua vida e da minha vida. Nada, nenhuma palavra de alguém, nenhuma palavra do médico, nenhuma palavra de um amigo, nenhuma palavra de um patrão, nenhuma palavra de uma mãe que não entenda aquilo que Deus tem com você. Vai anular as promessas que Deus tem na tua vida. As promessas estão de pé. Pode todo mundo não acreditar. A única pessoa que não pode desistir é você. Cássia, todo mundo da minha família ri de mim, porque eu tenho um sonho de ser advogada e morando onde eu moro, vivendo a situação que eu vivo. Não importa. Você é a única pessoa que não pode desistir. Porque se tiver uma pessoa para crer, Deus vai fazer na tua vida. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de quem está nessa live. Eu tenho certeza que essa live foi resposta de oração para a vida de alguém. Independente do que você esteja vivendo, continue crendo que Deus vai fazer no tempo certo. Não se precipite, porque a precipitação, ela traz traumas, ela traz dores que podem influenciar no teu futuro. E eu creio e profetizo que o teu futuro está intacto diante de Deus. Amém? Amém. Que palavra poderosa. Meu Deus. Muitas chaves foram liberadas para nós nessa tarde. E você que ainda estava cheio de questionamentos, cheio de porquês, cheio de perguntas, está aí a resposta. O Amém. Que Deus tem para você está intacto, está guardado. Creio. Chegar no tempo. E eu vou pedir para a irmã Cássia estar orando aqui pelas vidas que estão aqui, que vão assistir depois, que precisam de acalmar o seu coração, porque, como a irmã Cássia disse, que nós não venhamos nos precipitar como Sara. E às vezes que a gente age do nosso impulso, da nossa vontade, e acabamos atrapalhando o agir de Deus. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas às vezes pelo nosso impulso, muitas coisas que não eram para acontecer acontecem. E que o Senhor possa acalmar o nosso coração nessa tarde. Que seja. Pode orar? Amém. Pode orar. Aleluia. Senhor, nessa tarde, Deus, eu não conheço, Pai, pessoas que estão nessa live e as pessoas também que vão assistir depois. Senhor, o Senhor conhece porque o Senhor planejou, Senhor, antes mesmo de estar na barriga da sua mãe. Pai, que nessa tarde o Senhor possa trazer conforto, que o Senhor possa trazer clareza, Deus, de quem cada uma é. Pai, eu não conheço a história, eu não sei quais promessas que o Senhor liberou sobre a vida delas. Mas tem pessoas aqui, Senhor, que talvez, Senhor, tenham vivido tempo de dificuldade, não tenham entendido nada do que esteja acontecendo, porque a promessa, ela não combina com o cenário. Deus, mas nessa tarde, Deus, nós estamos aqui para profetizar que nenhuma palavra que foi lançada sobre a vida das tuas filhas vão ficar pelo meio do caminho. Deus, que talvez, Senhor, a realidade que elas estejam vivendo agora, Senhor, não venha anular, Senhor, aquilo que o Senhor tem com elas. Que elas venham ter a certeza disso, Pai, porque nós cremos nisso. Pai, visita pessoas agora, repreende, Senhor, todo espírito, Senhor, de suicídio, Deus. Repreende o espírito de desespero, Senhor. Tira toda ansiedade, toda preocupação com o futuro. Pai, nós sabemos que o Senhor já está no futuro e o Senhor não errou nenhuma vírgula, Senhor, a nosso respeito. Visita pessoas agora, Senhor, que estão colocando diante de Ti, Senhor, as suas orações, as suas petições. Alcança agora, Senhor, mulheres, Senhor. Toma a mente, dá equilíbrio emocional, Pai.
cumpre as promessas que o Senhor tem feito, Deus. Deus, que elas possam receber sinais, Senhor, daquilo que o Senhor tem com elas. Pai, não deixa, Deus, a precipitação, a comparação, anular, Senhor, a certeza, Deus, de quem Tu és na vida das Tuas filhas, Pai. Nessa tarde nós agradecemos a Ti, Deus, por esse ambiente de adoração, pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua filha, Deus, pelo convite que foi feito. Pai, fica conosco, Senhor, que pessoas possam ser tocadas pelaquilo que o Senhor nos confiou nessa tarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Lucas, muito obrigada por estar aqui conosco à mesa, por essa palavra poderosa, quiser se apresentar, fazer o convite para o pessoal ir na sua igreja, conhecer um pouquinho do trabalho. Então, agora eu tô de férias. E aí, quando você me convidou, eu sabia que eu ia estar de férias, eu falei... E eu tenho muito isso, de não rejeitar nada, né? Eu já vivi um tempo disso, e isso custa muito caro. E eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Ele tem comigo, então eu tô aqui para qualquer coisa. Se for falar de Jesus, conta comigo. Eu falei, Senhor, o Wi-Fi tem que funcionar, as coisas têm que dar certo. Graças a Deus. No início foi difícil, mas Deus deu certo, porque Deus sabia o que cada um precisava ouvir. Então, não deu tempo de me apresentar, meu nome é Cássia. Hoje a gente está na Devec Campo Grande. Meu marido é o pastor Harrison, eu tenho um filho de 12 anos, Levi, que é um profeta também. E nós estamos ali servindo ao Senhor com o pastor Vicente Sabatino, que é o nosso pastor. E se você que mora perto puder fazer uma visita na Devec Campo Grande, esperamos vocês. Tá bom? Um beijo. Amém, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Aí nesse tempinho de férias, aproveita bastante com a família. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida, essa casa, seu ministério. Amém, amém. Eu já acompanho a irmã Cássia já faz um tempo. É porque ela talvez não me conheça, mas eu conheço ela há muito tempo. Eu lembro. Mulheres da Marcha lá na Vila Cruzeiro. Ah, tá, lembro. É porque no Instagram, muita gente te conhece, mas você não conhece, né? E as pessoas te tratam como se elas estivessem te vendo todos os dias. Mas é muito legal essa troca, porque, como eu falei no início, é uma forma da gente falar de Jesus, mesmo sem conhecer muita gente, né? Se precisar, pode mandar o convite, que a gente está aqui para servir. Amém. É um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todas que estiveram aqui conosco. A live vai ficar salva. Você que chegou no meio, assiste após. Tá bom? Quinta-feira nós temos live. Esperamos vocês que haja transformação. Que comece comigo, contigo. Tenha uma semana abençoada. Um grande abraço para todos. Amém? Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.